O plenário oficial do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas foi subitamente palco de um evento que deixou o mundo atônito. Aquele relatório, apresentado por Brian Thompson, o prodígio econômico formado em Harvard, mergulhou acadêmicos de todo o planeta em um estado de profundo choque. Estávamos ao vivo, no momento da escolha do modelo de desenvolvimento econômico equilibrado global. O vencedor final não foi os Estados Unidos, não foi a Alemanha, e muito menos a China. Foi o Brasil. Esse desfecho contrariou todas as apostas. No relatório dos economistas da ONU, jazia uma lenda inacreditável sobre o gigante sul-americano. Agora, vou revelar a verdade oculta por trás disso. Eu sou Brian Thompson, doutor em economia por Harvard e atual oficial do Conselho Econômico e Social da ONU. O que vivenciei hoje é, sem dúvida, a experiência mais surreal da minha carreira. O caos de 2025. A economia global de 2025 havia mergulhado no caos absoluto. Uma guerra comercial feroz explodiu entre os Estados Unidos e a China. As barreiras tarifárias tornaram-se sufocantes. A Europa, tentando proteger sua indústria, ergueu muralhas protecionistas sem precedentes. Enquanto grandes corporações acumulavam fortunas obscenas, nações inteiras caíam no abismo do desespero. Países da África, do Sudeste Asiático e vizinhos da América Latina foram excluídos das cadeias de suprimentos. O crescimento estagnou. O fosso da desigualdade entre o Norte rico e o Sul global aumentava diariamente. O desequilíbrio econômico atingira um ponto de ruptura. Diante dessa anarquia, a ONU lançou o Plano de Equilíbrio Mundial World Balance Plan, uma iniciativa desesperada para restaurar a justiça econômica. Foi a maior operação de renascimento da história. A missão impossível. Naquela manhã, o vice-presidente Johnson me convocou às pressas. Sua mesa estava soterrada por pilhas de relatórios, gráficos de distribuição do PIB global, análises de fluxo comercial, relatórios de dívida soberana. Dr. Thompson, você vê a situação. O mundo tateia no escuro, a voz do vice-presidente carregava um peso angustiante. Os países desenvolvidos monopolizam 80% da riqueza. O resto do mundo briga pelas migalhas. Se isso continuar, teremos convulsão social global. Eu assenti, sentindo um nó no estômago. Eu encarrego de redigir o relatório base do Plano de Equilíbrio Mundial. Precisamos encontrar a causa raiz desse desequilíbrio e desenhar uma rota sustentável para as nações em desenvolvimento. E Thompson, isso não é um artigo acadêmico. O destino de bilhões depende da sua visão. A tarefa parecia impossível. Cada país era um enigma único de cultura e recursos. Eu estava perdido, olhando pela janela, quando o vice-presidente lançou a pergunta que mudaria tudo. A propósito, entre os nossos membros, existe algum exemplo de uma nação que foi o caso perdido, a eterna promessa falida, dependente de ajuda e crises financeiras, e que se transformou não apenas em independente, mas naqueles que hoje salvam o mundo? Se tal país existe, ele é o modelo. Aquela pergunta queimou em minha mente. Existiria um país que foi do caos à ordem, de devedor a credor moral do mundo? A busca pelo modelo. Minha equipe e eu mergulhamos nos arquivos. Analisamos décadas de dados do FMI e do Banco Mundial. Vietnã, crescimento incrível, mas ainda dependente de manufatura de baixo custo e ajuda externa. Israel, tecnologia de ponta, mas sustentado por bilhões em ajuda militar e econômica dos Estados Unidos. Coreia do Sul, um milagre, sim, mas forjado em uma era geopolítica diferente, difícil de replicar. Semanas se passaram. O desespero bateu. O vice-presidente errou, pensei. A história é cíclica. Ricos continuam ricos, pobres continuam pobres. Eu estava prestes a desistir quando, na tela do computador, um nome piscou: Brasil. Eu conhecia o estereótipo, o país do futuro que nunca chega. O país do carnaval, do futebol e da instabilidade. Mas algo nos dados me prendeu. Eu cliquei na pasta Histórico Econômico Brasileiro de 1980 a 2024. O que me gelou a espinha. Não era apenas crescimento. Era uma ressurreição. Um país que nas décadas de 80 e 90 viveu o inferno da hiperinflação. Uma nação que foi refém do FMI, com uma dívida externa impagável que viu sua moeda mudar de nome meia dúzia de vezes, onde os preços subiam 80% ao mês e a fome assolava milhões no mapa da miséria.
Mas ao avançar para os dados de 2010 e 2024, vi algo chocante. O Brasil não apenas pagou sua dívida, ele se tornou fiador da segurança alimentar e energética do planeta. O relatório finalizava com uma frase brutal: o Brasil é o único caso de uma nação continental que transformou solos ácidos e crises inflacionárias na maior potência agroambiental e energética da Terra, segurando as chaves da sobrevivência das superpotências. Eu havia encontrado a chave, mas precisava entender como. O confronto com a velha guarda. Chegou o dia da apresentação preliminar. O auditório estava lotado com a elite econômica de Cambridge, Yale e Sorbonne. Eu estava nervoso. Subi ao palco e projetei os dados. Senhores, a ONU precisa mudar. Não precisamos de mais caridade, precisamos de tecnologia tropical e resiliência. E só há um lugar que decifrou esse código: o Brasil. Um silêncio tenso tomou a sala. Então, o som de uma cadeira sendo arrastada ecoou. William Smith, economista sênior de Cambridge e guardião da ortodoxia, levantou-se, rosto vermelho de raiva. Dr. Thompson, isso é uma piada? Smith trovejou. O Brasil? O país da corrupção endêmica? O país que vive de commodities e sorte? O senhor quer usar uma nação conhecida pela malandragem como modelo para o mundo? O sucesso deles é acidental. Eles apenas plantam sementes no chão. A verdadeira economia é feita de indústria pesada e chips, não de soja e cana. Isso é um insulto à seriedade desta instituição. O ataque de Smith foi devastador. Ele representava a visão eurocêntrica. O sul global serve apenas para fornecer matéria-prima, nunca inteligência. Saí da reunião abalado. A verdade científica, a biblioteca de Harvard. Precisava de munição. Voltei aos bancos de dados de Harvard. Procurei por revolução agrícola tropical e energia renovável. Encontrei um dossiê técnico sobre a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Li estupefato sobre a conquista do Cerrado. Nos anos 70, aquela terra era considerada inútil, ácida demais para o plantio. Especialistas americanos disseram ao Brasil: esqueçam isso. O que os brasileiros fizeram? Ciência. Eles calcarizaram o solo, adaptaram sementes, criaram o plantio direto. 1980, o Brasil importava comida. 2024, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Vi também os dados sobre energia. Enquanto a Europa se desesperava com o gás russo e os Estados Unidos com o petróleo árabe, o Brasil rodava sua frota com etanol e biodiesel. Vi a Embraer, uma empresa nascida em um país em desenvolvimento que fabricava os jatos que as companhias aéreas americanas usavam. Não era sorte. Era tecnologia. Era a ciência da escassez transformando o impossível em abundância. A alma do negócio, o fator humano. Ainda faltava uma peça. A economia explica o como, mas não o porquê. Procurei o professor David, o maior sociólogo especialista em América Latina de Harvard. Ele me recebeu em seu escritório cheio de livros. Thompson, você vê os números da safra e dos barris de petróleo, disse o velho professor com um sorriso sábio. Mas você ignora a alma brasileira. O segredo deles não é o solo, é a resiliência e a solidariedade. Solidariedade? Questionei. Isso não é termo econômico. Dr. Thompson, você sabe o que acontece quando há uma catástrofe no Brasil? Lembra-se das enchentes devastadoras no sul ou dos deslizamentos no rio? David inclinou-se para frente. O Estado muitas vezes falha, é lento. Mas o povo? O povo pega seus barcos, seus jet skis, e entra na água suja para salvar desconhecidos. Eles chamam isso de mutirão. O professor continuou, emocionado. O brasileiro desenvolveu uma capacidade única de adaptação, o que eles chamam de criatividade para sobreviver ao caos. Quando a inflação destruía o salário de manhã, eles inventavam uma forma de sobreviver à tarde. Quando o petróleo subiu, eles inventaram o carro a álcool. Diferente do individualismo americano ou da rigidez europeia, o brasileiro opera em rede de apoio. É um tecido social que não se rompe, ele estica. Essa capacidade de improvisar soluções geniais no meio do inferno é o que permitiu à Embrapa fazer o milagre do Cerrado e à Embraer voar. Saí de lá transformado. O Brasil não era um caos. Era um laboratório de sobrevivência criativa. A revelação estratégica, a reunião da equipe.
Reuni minha equipe, Sara a estrategista, Tom, estatístico e Emma, relações internacionais. Mostrei a nova tese, ciência mais solidariedade. Sara olhou para o mapa mundi e seus olhos brilharam. Brian, meu Deus, você percebeu o que isso significa hoje? Ela puxou o mapa das cadeias de suprimentos globais. Esqueça os chips de Taiwan por um segundo. Olhe para a comida e a energia verde. Se o Brasil parar de exportar hoje, disse Tom, com os dados na tela, a China entra em colapso alimentar em 3 semanas. Metade da carne e da soja que eles consomem vem de lá. E os Estados Unidos, completou Emma, precisam desesperadamente do Brasil para a transição climática. O Brasil detém a maior reserva de água doce, a maior biodiversidade e a tecnologia mais avançada de biocombustíveis e combustível sustentável de aviação, SAF. Exato, gritei, levantando-me. É a ironia suprema. Nós procurávamos um modelo de como ajudar os pobres, mas encontramos o país que segura as duas superpotências pelas mãos. O Brasil é o fiel da balança. Ele não precisa escolher um lado na Guerra Fria 2.0. Os dois lados precisam dele para comer e respirar. O clímax, o discurso final. O dia da apresentação final chegou. O auditório estava ainda mais cheio. William Smith estava na primeira fila, sorrindo com escárnio, pronto para me destruir. Subi ao palco. Respirei fundo. Senhores, comecei. Por décadas dissemos aos países em desenvolvimento, sejam como a Alemanha, sejam como os Estados Unidos. E eles falharam. Por quê? Porque eles não têm a história imperial da Europa nem o dólar dos Estados Unidos. Eles têm instabilidade, recursos escassos e desigualdade. Mudei o slide para uma foto de um campo de soja brasileiro ao lado de um laboratório da Embrapa e de um avião da Embraer. O modelo que trago hoje é o de uma nação que olhou para o abismo da hiperinflação e não piscou. Uma nação que transformou terra ácida em ouro verde. William Smith levantou-se, interrompendo. Dr. Thompson, pare com essa fantasia tropical. O Brasil é instável. Como podemos confiar a segurança global a um país de festas? O sucesso deles é apenas dádiva da natureza. Desta vez, eu não recuei. Encarei Smith nos olhos. Professor Smith, com todo respeito, sua visão está obsoleta. O senhor chama de dádiva da natureza. O Cerrado era um deserto estéril até a ciência brasileira tocá-lo. O senhor chama de instabilidade? Eu chamo de antifragilidade. Apontei para a tela, mostrando os gráficos de dependência da China e dos Estados Unidos. O senhor pergunta se podemos confiar neles? O fato, professor Smith, é que o mundo já depende deles. Se Taiwan parar, ficamos sem iPhones. Se o Brasil parar, o mundo passa fome. O Brasil não é apenas o celeiro, é a potência ambiental e diplomática que equilibra a tensão entre Washington e Pequim. Eles possuem a tecnologia da segurança alimentar e da energia limpa que todos aqui desesperadamente buscam. A sala ficou em silêncio absoluto. Smith empalideceu. Ele percebeu que a velha ordem havia mudado. O Brasil nos ensina que a tecnologia não serve apenas para fazer armas ou apps, mas para garantir a vida. Eles nos ensinam que em tempos de crise, a solidariedade e a criatividade valem mais que a rigidez. Este é o Plano Brasil. A nova era. O aplauso começou lento, vindo do vice-presidente Johnson, e logo explodiu em uma ovação de pé. O Plano Brasil foi adotado como o novo paradigma da ONU para o Sul Global. Não se tratava mais de enviar dinheiro para os pobres. Tratava-se de enviar cientistas da Embrapa para a África, de ensinar a tecnologia dos biocombustíveis para a Ásia, de exportar um modelo de resiliência social brasileiro. O Brasil deixou de ser o país do futuro para ser o país do presente indispensável. Brian Thompson, o homem que olhou além dos preconceitos, revelou ao mundo que a solução para nossas crises não estava nos bancos de Londres ou no Vale do Silício, mas nos campos verdes, nos laboratórios e no coração quente e resiliente do Brasil. E essa é a verdadeira lenda que mudou